programa já está voltando. Como eu havia prometido, vamos falar como é que está Fukushima, 5 anos depois daquele pesadelo do terremoto e tsunami. Ouça aqui a matéria. 5 anos depois de um poderoso terremoto e tsunami que causaram a fusão de 3 reatores em Fukushima, a luta contra a radioatividade continua. Um verniz de estabilidade na usina mascara uma batalha cotidiana e terrível para conter a radiação perigosa, que envolve um pequeno exército de trabalhadores, complexos desafios técnicos e questões de segurança problemáticas. Fukushima tornou-se um lugar onde os empregados chegam em ônibus da companhia e fazem compras em sua própria loja de conveniência, mas também onde lutam para controlar a água contaminada com radiação e lançá-la ao mar. Isto mesmo, você ouviu, lançá-la ao mar. Muitas tarefas de limpeza mais difíceis e perigosas ainda estão pela frente e decisões cruciais ainda não foram tomadas. Isso 5 anos depois. Não há precedente ou manual, disse Tatsujiro Suzuki, um ex-presidente da Comissão de Energia Atômica do Japão, que hoje é professor na Universidade de Nagasaki. O esforço em Fukushima alcançou alguns marcos históricos. Cerca de 1.500 bastões de combustível usados foram retirados com sucesso de um tanque de armazenamento danificado no final de 2014, uma operação que foi muito delicada e perigosa. Grande parte dos detritos contaminados que restaram do tsunami e das explosões de hidrogênio foi eliminada e os níveis gerais de radiação caíram. Os trabalhadores logo poderão entrar em algumas áreas da usina sem equipamento completo de proteção corporal. Veremos isso. Mas a limpeza completa do lugar, agora escute isso aqui, incluindo a extração de combustível de urânio fundido dos núcleos dos reatores danificados, deverá demorar pelo menos 40 anos, segundo o organograma do governo, e um século, de acordo com outras estimativas. Enquanto isso, as autoridades reconhecem que Fukushima continua vulnerável, e muito vulnerável. A pergunta é: existe um plano B para enfrentar outro grande terremoto ou tsunami? Pergunta exatamente o Tatsujiro Suzuki. E na realidade todos lá sabem que não existe. E no decorrer da matéria você vai ver o quanto o perigo está espalhado por toda Fukushima. A duração da limpeza também cria o risco de falta de mão de obra, segundo ele, o Suzuki, especialmente em tarefas que exigem habilidades especiais. A população do Japão está diminuindo e com o futuro da energia nuclear incerto, muitos jovens não desejam apostar em carreiras nesse setor. Por enquanto, Fukushima está fervendo com cerca de 7.000 trabalhadores, muito mais que antes do desastre e o dobro de 2 anos atrás. A cidade de Iwaki, ao sul, tornou-se uma espécie de aldeia de operários. Ao amanhecer, peruas e ônibus fazem fila para transportar os trabalhadores até a usina, passando por áreas com plataformas onde eles vestem trajes protetores brancos, usam monitores de radiação e máscara antigás. Agora você vai ver qual é o maior desafio lá em Fukushima. A água talvez seja o maior desafio em Fukushima. Os engenheiros devem fazê-la fluir pelos núcleos dos reatores danificados para evitar que o combustível fundido se aqueça demais. E depois por quilômetros de canos plásticos para reciclá-la no interior da usina. Olha que operação cruel esta aqui. Mas como os prédios estão danificados, a água radioativa vaza. Você ouviu isso aqui?
Mas como os prédios estão danificados, a água radioativa vaza e se acumula nos porões. Quando chove, mais água se infiltra. Isso é Fukushima 5 anos depois do desastre, viu? Agora você vai ouvir o absurdo aqui. Para evitar que se espalhe, a empresa bombeia cerca de 720 toneladas de água para fora dos porões todos os dias, estocando-as em enormes tanques que os trabalhadores estão construindo. E se houver um novo terremoto e destruir esses tanques, hein? Cerca de 1.000 tanques já estão cheios, mas como não há tanques suficientes, a usina também libera 2.000 toneladas de água para o oceano por semana, depois de um processo que remove a maior parte das partículas radioativas, mas não todas. E a realidade é que toda a vida marinha ali em volta, ali no Pacífico, ali próximo a Fukushima, toda a vida marinha, tanto vida animal como vegetal, está destruída ali, não tem vida naquela região ali. A Tokyo Electric diz que a água... Escute o que essa empresa, por irresponsabilidade e por não prever nada de terremotos, nada de tsunamis, diz aqui. A Tokyo Electric diz que a água não representa perigo para as pessoas. Eu queria ver se os engenheiros-chefes lá teriam coragem não só de tomar banho, como beber essa água também. Não representa perigo para as pessoas ou para a vida marinha, porque os níveis de radiação estão baixos e são ainda mais diluídos no oceano. Mas os ambientalistas estão preocupados. Os pesqueiros próximos continuam fechados e é um pesadelo de má publicidade para o governo. Depois, há o problema do próprio combustível nuclear fundido. A Tokyo Electric descartou enterrar os edifícios em grossas camadas de concreto, como fizeram os soviéticos em Chernobyl, porque ainda há muito material radioativo que poderia explodir no processo de enterramento ou queimar através do concreto ou para o solo. Robôs começaram recentemente a mapear as áreas ao redor dos núcleos, que ainda estão perigosos demais para os trabalhadores se aproximarem. A realidade é que a radiação continua solta e não vai ter como parar aquilo ali. Engenheiros tentam determinar se as rachaduras nos recipientes de contenção podem ser reparadas. Quer dizer, tem rachaduras lá, o que lhes permitiria preencher os núcleos com água para garantir que o combustível continue submerso quando for extraído, reduzindo o risco de liberar radiação. O processo deverá levar décadas e custar bilhões de dólares. Para os trabalhadores no local, a radiação é um inimigo constante, embora muitos a vejam mais como uma ameaça a seu sustento que às suas vidas. Olha que coisa deprimente isso aqui. Os trabalhadores preferem arriscar para poder ter o sustento do que se preocupar com as suas vidas. A regulamentação do governo proíbe que trabalhadores de limpeza se exponham demais à radiação. E quando eles atingem um limite, correm o risco de ser demitidos ou remanejados para empregos que pagam menos. Se você passar dos limites de radiação, não poderá trabalhar, explica Tatsuta, um outro trabalhador aqui. Você está sempre calculando para manter uma dose baixa. A tentação de mentir pode ser forte para os trabalhadores e para seus gerentes. Um exame feito pelo governo das práticas de segurança da Tokyo Electric em 2013 descobriu que ela havia relatado exposição à radiação a menos para 1/3 dos funcionários cujos registros foram analisados. A companhia diz que desde então endureceu os procedimentos de controle. Então aí está a realidade de como está Fukushima 5 anos depois
da catástrofe que enterrou aqueles reatores nucleares e de pessoas que foram contaminadas. Nós temos um vídeo da época, procure assistir, o clamor das mães de Fukushima, quando as mães tiveram de ser separadas dos seus filhos, tiveram de ser retiradas às pressas, e muitas ficaram separadas dos filhos, e muitos filhos contraíram câncer na tireoide por causa da radiação. Não deixe de ver esse vídeo, o clamor das mães de Fukushima. Então este é um relato do que ainda está ocorrendo em 2016, a radiação está incontrolável, e tem lugares lá que a terra contaminada é apenas coberta com sacos plásticos. Quer dizer, se vier outro tsunami, ou um terremoto devastador, ou um furacão, vai espalhar mais radiação por todos aqueles lugares. Então essa foi mais uma notícia do programa Jesus Está Voltando, e nós estamos de olho em Fukushima. E para que você saiba que o mundo está sendo cada dia mais contaminado por radiação. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus Está Voltando.